Suas emoções não são neutras. Ou você aprende a dominá-las, ou elas passam a governar cada decisão, cada palavra e cada resultado da sua vida. Às vezes é um detalhe, uma interrupção, uma crítica, um olhar atravessado e pronto. A mente entra em turbulência. Um simples gatilho emocional pode crescer como uma tempestade dentro de você e arruinar todo o seu dia. Mas preste atenção, isso não é fraqueza, é falta de direção mental. Napoleon Hill dizia que o ser humano é como um transmissor de energia e que quando não aprende a dirigir essa energia, ela se volta contra ele. Vivemos em uma era de estímulos incessantes, de ruído, de cobrança e de pressa. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas vive à mercê das próprias reações. Cada comentário vira ofensa, cada imprevisto vira catástrofe, cada silêncio vira rejeição. Mas há um ponto onde o caos do mundo termina e o seu poder começa. O instante em que você decide comandar sua mente. É aí que nasce o verdadeiro domínio. Hill escreveu que a mente humana é como um motor poderoso, mas sem controle, esse motor destrói o próprio condutor. O segredo é simples, mas exige treino. Você não pode mudar o mundo, mas pode mudar o que o mundo desperta dentro de você. Imagine o mesmo dia, as mesmas pessoas, os mesmos problemas, mas com você diferente. Você não reage, você responde. Você não se perde, você observa. Você não é mais arrastado pelas ondas. Você se torna a rocha firme no meio do mar. Esse vídeo é um treino mental. Você vai aprender como transformar ansiedade em foco, impulso em disciplina e emoção em força criadora. E se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: hoje eu assumo o comando. Porque é isso que muda tudo. Não o mundo, mas a forma como você o enfrenta. A partir de agora, você vai entender o que Hill chamou de maestria sobre si mesmo. A habilidade que separa quem reage por impulso de quem constrói por consciência. Número 1. A raiz de todos os problemas emocionais. Observe com atenção e vai perceber que na origem da ansiedade, do medo, da raiva ou da preocupação, existe sempre o mesmo padrão: pensamento desgovernado. A mente solta, sem propósito definido, é como um cavalo selvagem. Corre em círculos, se desgasta e não chega a lugar nenhum. Napoleon Hill dizia que toda emoção nasce de um pensamento dominante. E o que você pensa continuamente acaba sentindo. E o que você sente continuamente acaba vivendo. Por isso, as emoções negativas não são o inimigo, são o reflexo da falta de direção mental. Quantas vezes a raiva resolveu o que te irritava? Quantas vezes a ansiedade fez algo acontecer mais rápido? Quantas vezes o medo te protegeu de algo que nunca existiu? Essas emoções não mudam os fatos. Elas apenas te fazem sofrer, antes da hora. Toda vez que você perde o controle, que se deixa consumir pela pressa, pela irritação ou pelo medo do futuro, nada realmente melhora. Você apenas multiplica a dor. Hill afirmava que a maioria das pessoas vive em estado de hipnose emocional, reagindo ao mundo como marionetes das próprias impressões. Mas a mente consciente, quando treinada, é capaz de inverter esse ciclo. Ela observa, interpreta e decide. O verdadeiro poder começa quando você se pergunta: o que estou pensando agora está me fortalecendo ou me enfraquecendo? Porque a partir desse momento, você retoma o leme da sua vida. A mente humana tem o hábito de construir tempestades dentro de copos d'água. Ela amplia os ruídos, distorce os fatos e cria inimigos que não existem. Mas quando você compreende esse mecanismo, o caos perde força. Você entende que não são as circunstâncias que te ferem, é o significado que você dá a elas. E aqui está a chave de Napoleon Hill. Mude o pensamento e você muda o impacto. Porque toda emoção é uma reação a uma ideia. E quando você muda a ideia, muda também a energia que ela desperta. Agora imagine o mesmo problema, o mesmo obstáculo, o mesmo desafio, mas com uma mente diferente diante dele. Em vez de se irritar, você analisa. Em vez de culpar, você planeja. Em vez de se desesperar, você respira e age.
Hill dizia que o poder surge da mente calma em ação. Não é ausência de emoção, é maturidade emocional. É quando você entende que nem tudo precisa de resposta, nem toda dor precisa de drama. E que o silêncio, às vezes, é a forma mais alta de sabedoria. A vida não te destrói pelo que acontece, mas pelas tempestades que você cria dentro de si. E quando você volta ao centro, tudo o que parecia impossível volta a ser simples. Número 2. O segredo de viver sem ser engolido pelas emoções. Muitos acreditam que controlar a mente é reprimir o que sentem, mas é o contrário. Hill ensinava que o controle não é resistência, é direcionamento. A mente é uma força criadora e você decide se ela cria soluções ou problemas. Ele dizia: toda emoção humana pode ser transmutada em poder criativo, se direcionada corretamente. O que significa isso? Que a raiva, por exemplo, pode ser convertida em determinação. O medo pode ser transformado em prudência. A ansiedade pode virar ação. As emoções não são o inimigo, são combustível. Mas se você deixa o tanque aberto, o combustível se perde. Por isso, a disciplina emocional é o que separa quem sofre de quem constrói. A pessoa comum sente e reage. O mestre da própria mente sente e decide o que fazer com o que sente. Hill dizia que o homem que domina suas emoções se torna invencível, porque nada externo tem poder sobre ele. Essa é a diferença entre viver como vítima e viver como criador. Você não nasceu para ser escravo dos impulsos, nem refém das circunstâncias. Você nasceu para dirigir conscientemente as forças invisíveis dentro de você. E essa é a base da filosofia de Hill. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas essa realização começa dentro. Não há sucesso externo sem ordem interior. Não há vitória duradoura sem calma mental. A verdadeira força não está em eliminar o medo, mas em não ser dominado por ele. Não está em conter a raiva, mas em transformá-la em lucidez. Não está em ignorar a ansiedade, mas em lembrar que o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Não se trata de sentir menos, e sim de não se perder dentro do que sente. E é nessa lucidez que nasce a paz interior. Porque a paz não é ausência de emoção, é domínio sobre a emoção. E o domínio começa na consciência do pensamento. Lembre-se, a mente é o campo, o pensamento é a semente. A emoção é o solo fértil que faz essa semente crescer. O que você planta todos os dias dentro de si? O medo ou a fé? A dúvida ou a convicção? A queixa ou a gratidão? A resposta para isso é o mapa do seu destino. Há um momento no meio do caos em que você precisa fazer uma escolha silenciosa. Ou você alimenta o fogo do descontrole, ou usa esse fogo para forjar algo maior dentro de si. A diferença entre o homem comum e o homem que domina sua mente está em uma decisão invisível: o que fazer com a energia emocional que sente. Napoleon Hill dizia que todas as emoções são energia pura e que essa energia não desaparece, apenas muda de forma. Você pode transformar o medo em coragem, a raiva em impulso criativo, a tristeza em reflexão e a frustração em foco. Mas para isso, é preciso uma coisa que poucos praticam: consciência no momento em que a emoção surge. Repare, ninguém se torna refém do que sente de repente. Primeiro vem o pensamento, depois o sentimento, depois a ação. Esse é o ciclo. E a chave está no primeiro passo, no pensamento. Hill afirmava que o homem que domina seus pensamentos domina as circunstâncias. Porque tudo começa ali. Uma pequena ideia, um julgamento, uma lembrança, um medo sutil. É isso que, se não for observado, cresce e toma o controle. A raiva não nasce pronta. Ela é alimentada. A ansiedade não é um inimigo externo. É um hábito interno. O medo não é uma entidade viva. É uma imagem mental criada e reforçada pela atenção. E tudo o que recebe atenção cresce. Por isso, o primeiro ato de autodomínio é observar sem reagir. Quando você observa, a emoção perde o poder de te dominar. É como se você acendesse a luz em um quarto escuro. O monstro que parecia enorme se revela uma sombra.
Hill dizia: nenhum homem pode ser derrotado até que ele aceite a derrota em sua própria mente. E o mesmo vale para as emoções. Nenhuma delas pode te controlar até que você acredite que está sob controle dela. Pense em quantas vezes a raiva já te fez dizer o que não queria. Quantas vezes o medo te paralisou quando você tinha tudo para tentar. Quantas vezes a ansiedade te impediu de aproveitar o presente. Essas emoções são ladrões invisíveis, não de tempo, mas de energia vital. E Napoleon Hill chamava isso de vazamento mental. Quando você desperdiça energia com emoções negativas, não sobra força para criar, planejar e agir. É como tentar acender uma lâmpada com os fios cortados. Mas há um antídoto. Hill o chamava de transmutação emocional. O processo de pegar uma emoção destrutiva e redirecioná-la para um propósito construtivo. A raiva, por exemplo, contém fogo, intensidade, energia. Mas essa mesma força, quando canalizada, se transforma em produtividade. A frustração pode ser combustível para o crescimento. O medo pode se tornar prudência estratégica. A ansiedade pode virar senso de urgência para agir no presente. Nada precisa ser desperdiçado. Tudo pode ser transformado, desde que você esteja consciente. Essa é a arte do autodomínio. Usar a força das emoções e não ser usado por elas. Napoleon Hill observou que todas as pessoas de grande sucesso tinham algo em comum. Elas aprenderam a canalizar suas emoções intensas para objetivos claros. Elas não se deixavam consumir, transformavam cada queda em impulso, cada frustração em clareza, cada derrota em lição. E é aqui que entra a segunda grande lei, a direção do pensamento. O universo mental não entende não. Se você diz a si mesmo, não quero fracassar, a mente se concentra em fracassar. Se diz, não quero sentir medo, a mente foca em medo. A mente subconsciente, essa força silenciosa que Hill tanto estudou, trabalha com imagens, não com negações. Ela realiza o que você imagina, independentemente de você desejar ou temer. Por isso, o segredo está em substituir o pensamento negativo por um pensamento construtivo. Não lute contra o medo, visualize a coragem. Não combata a dúvida, fortaleça a fé. Não fuja da dor, compreenda o que ela quer te ensinar. Hill dizia, a mente não pode manter dois pensamentos opostos ao mesmo tempo. Quando um domina, o outro desaparece. Assim, o controle emocional não é uma batalha, é substituição consciente. Você não apaga a escuridão discutindo com ela. Você acende a luz, e essa luz é o foco. Quando você tem um propósito forte, o caos perde importância. Quando sabe o que quer, as distrações não te tiram do caminho. O problema não é sentir, é se esquecer de para onde está indo. Hill repetia, um propósito definido atua como um ímã poderoso, que organiza todas as suas energias mentais. E é por isso que as pessoas sem propósito sofrem mais com emoções descontroladas, porque não têm uma direção para onde canalizar o que sentem. A energia emocional precisa de destino. Sem ele, ela se volta contra você. Por isso, quando sentir raiva, pergunte, o que posso construir com isso? Quando sentir medo, pergunte, o que ele está tentando me mostrar? Quando sentir ansiedade, pergunte, o que essa energia quer que eu faça agora? Essas perguntas transformam a emoção em ferramenta. Você deixa de ser refém e se torna alquimista. Hill dizia que o homem que aprende a dominar a mente domina o próprio destino. E esse domínio não é uma teoria, é uma prática diária. É escolher todos os dias não alimentar o que te enfraquece. É respirar fundo quando tudo em você quer reagir. É calar quando o ego quer gritar. É seguir quando o medo quer parar. Isso é poder. E esse poder está dentro de você agora mesmo, esperando apenas uma ordem. Porque a mente obedece a quem comanda com convicção, mas ela se rebela contra quem comanda com dúvida. Hill afirmava, a fé é a força que converte pensamento em realidade. E essa fé não é religiosa, é mental. É a convicção inabalável de que não importa o que aconteça, você é maior do que as circunstâncias. Você pode cair, pode falhar, pode sentir medo, mas nada disso define o seu destino. O que define
é o que você decide fazer com isso. Toda emoção intensa é uma oportunidade de crescimento disfarçada. Toda dor é um convite à transformação. E toda perda contém em silêncio o embrião de uma vitória futura. Apenas quem domina a mente percebe isso. Os outros se perdem na superfície, reagindo, culpando, repetindo padrões. Mas você não está aqui para repetir. Você está aqui para evoluir. Há um ponto na jornada de todo ser humano em que o conhecimento já não basta. Você lê, estuda, entende, mas algo dentro de você ainda sente que falta algo mais. É porque o verdadeiro poder não está apenas em saber, mas em viver o que sabe. Napoleon Hill dizia que o pensamento é a semente de toda a criação humana. Mas só quando essa semente é regada com fé, ela desperta o seu poder invisível. Fé, para Hill, não era crença cega, era certeza consciente, a convicção profunda de que existe uma inteligência superior moldando a realidade conforme o padrão dos nossos pensamentos dominantes. Tudo começa em silêncio, na mente. Antes que algo exista no mundo, ele existe na imaginação de alguém. E é por isso que Hill afirmava: o homem é o único ser capaz de transformar o invisível em visível, o pensamento em matéria, o sonho em realidade. Mas para isso, a mente precisa estar livre do ruído emocional, porque a emoção descontrolada bloqueia o poder criador. A raiva, o medo e a dúvida interrompem o fluxo da fé. E quando a fé é interrompida, a mente perde o contato com o que Hill chamava de inteligência infinita, o campo invisível de onde vêm as ideias, as soluções e a inspiração. A maioria das pessoas tenta mudar a vida com força física, esforço e resistência. Mas Hill ensinava que a verdadeira força é mental e espiritual. Quando você muda o padrão interno, o mundo externo começa a se reorganizar. Nada acontece fora que não tenha sido gerado dentro primeiro. E é por isso que a fé aplicada é a mais poderosa de todas as forças humanas. Porque é ela que converte pensamento em realidade. Ela é o canal entre o visível e o invisível. O elo entre o que é e o que pode ser. Hill dizia: o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E essa frase, repetida milhões de vezes, ainda é o código da criação. Mas ela exige uma condição: você precisa acreditar antes de ver. É nesse ponto que muitos desistem. Querem provas antes da fé, querem resultado antes da crença. Mas o universo não funciona assim. Você não recebe para crer, você crê e então recebe. Porque a fé não é emoção, é frequência mental. É o estado de certeza que abre as portas do invisível. Quando você acredita, a sua mente subconsciente começa a trabalhar em silêncio, atraindo ideias, circunstâncias e pessoas em harmonia com aquilo que você projeta. Isso não é misticismo, é lei mental. Você se torna um imã. E o mundo, inevitavelmente, responde ao que você vibra. Hill dizia que a mente é um transmissor e um receptor de pensamentos. Quando ela está alinhada, ela se conecta com outras mentes e com o campo universal de inteligência. É por isso que, quando você está em estado de clareza, ideias parecem simplesmente chegar. Elas não vêm do nada, vêm do campo que tudo contém. Mas o acesso a esse campo exige pureza emocional. Não pureza moral, mas silêncio interior. Uma mente agitada não capta. Uma mente calma, sim. Por isso, o domínio emocional não é apenas equilíbrio, é a base da intuição criadora. Quando você aprende a dominar suas emoções, a fé deixa de ser teoria e passa a ser força viva dentro de você. Você sente literalmente que existe algo maior te guiando. E esse algo responde na mesma medida da sua convicção. Você já percebeu que tudo o que você acreditou profundamente em algum momento acabou se tornando realidade? Pode ter demorado, pode ter vindo de outro jeito, mas veio. Porque o universo é exato. Ele não entrega o que você pede com palavras, mas o que você vibra com emoção. E é por isso que Hill insistia tanto na autossugestão. O ato consciente de imprimir na mente subconsciente os pensamentos que você deseja tornar realidade. Repetir diariamente o que você quer ser
fazer e conquistar é o modo de programar sua mente para acreditar. E quando a mente acredita, a realidade obedece. Ele dizia: a repetição de afirmações conduz à crença. E uma vez que a crença se torna convicção, o resultado é inevitável. Por isso, a fé não se constrói do nada, ela é treinada. Você a alimenta todos os dias, como um músculo invisível. A cada pensamento positivo, a cada decisão guiada por coragem, a cada escolha consciente de não reagir, você fortalece a mente. E um dia, sem perceber, o que antes te abalava já não te toca. O que antes te assustava já não te domina. Você começa a agir de dentro para fora. E o mundo começa a se alinhar com esse novo você. Hill chamava isso de estado de consciência criadora. É quando você já não luta contra o medo, porque entende que ele é apenas um eco de antigas crenças. Você não briga com as circunstâncias, porque sabe que elas são reflexos temporários. Você não implora por respostas, porque confia que elas virão. Essa é a verdadeira liberdade. Não é controlar tudo, mas confiar plenamente em si mesmo e no poder que te criou. E aqui está o ponto final, e ao mesmo tempo o ponto de partida. Tudo o que você busca já está em você. Toda a força que você precisa já está dentro. Toda resposta, toda solução, todo poder sempre estiveram aí, esperando o momento em que você decidir acreditar. A fé é o código do universo. O pensamento é a linguagem. E a emoção é a energia que faz essa linguagem se tornar carne, matéria, destino. Eu dizia que o ser humano é o arquiteto do próprio futuro e que cada pensamento é um tijolo. A pergunta é: o que você tem construído com os seus? A partir de hoje, faça um pacto consigo mesmo. Não alimentar nada que te enfraqueça, não repetir nada que te destrua, não duvidar do poder que te habita. Você não está à mercê do mundo. Você é coautor dele. E a caneta que escreve o seu destino é o pensamento que você escolhe manter agora. Então, respire, silencie e diga a si mesmo com convicção: eu comando minha mente. Eu transformo minhas emoções em força. Eu crio minha realidade. E a partir deste instante, tudo começa a mudar. Porque o universo sempre responde a quem sabe o que quer e acredita o suficiente para permanecer em paz até que aconteça. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Napoleon Hill.